Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro terceiro, capítulo 4, Lei da Reprodução. Vamos começar mais um item, aliás, começar e finalizar, não esgotar o assunto, que não tenho capacidade para isso, é óbvio. O item é Obstáculos à Reprodução. Obstáculos à Reprodução. Questões 693, 693A e 694. Os obstáculos à reprodução aos quais se refere Kardec e se referem os espíritos dizem respeito a todas as situações, desde controle de animais, controle de ervas, até o controle de natalidade. Nós vamos permear por todos esses assuntos, né? Aqui são poucas questões, mas que abrangem bem essa parte e bem autoexplicativo. Acho que nós já temos condições de entender bem essa situação e sugiro a você que está vendo esse vídeo, está tendo contato conosco pela primeira vez através desse vídeo, o vídeo de ontem a gente fala um pouquinho sobre, já permeia um pouquinho essa situação de reprodução assistida, que seria interessante você dar uma olhada para depois ter uma compreensão melhor desse vídeo, tá bom? Vamos lá então. 693. Obstáculos à reprodução. As leis e os costumes humanos que têm por objetivo ou por efeito criar obstáculos à reprodução são contrárias à lei da natureza? Resposta: tudo o que entrava a marcha da natureza é contrário à lei geral. Desdobramento 693A. No entanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies e das quais o próprio homem logo seria vítima. Estaria ele cometendo um ato repreensível detendo essa reprodução? Jacarés na Flórida, por exemplo, capivaras em várias partes do Brasil, jacarés no Pantanal, quando acontece um desequilíbrio por essa ou por aquela razão, e aí tem uma quantidade exorbitante de ratos em Paris, por exemplo, que parecem realmente aquele filminho Ratatouille, pelo que a gente tem visto nos noticiários. Então, o que fazer? Fazer o extermínio dessas raças ou fazer o controle dessas raças é contrário à lei da natureza? Você faz uma monocultura, como o caso da cana-de-açúcar, como o caso da soja, do trigo, para todo lado que você olha só tem soja, para todo lado que você olha só tem cana plantada. Isso mudou o equilíbrio da situação por culpa do homem, evidentemente, do ser humano, evidentemente, mas acabou criando, e aí você vai ter que usar um defensivo agrícola para combater pragas, que na natureza estariam todas em ordem. Isso é contrário à lei da natureza, fazer esse controle? Resposta: Deus deu ao homem um poder sobre todos os seres vivos, um poder que ele deve usar para o bem, mas sem abusos. Ele pode regular a reprodução conforme as necessidades, mas não deve entravá-la sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso estabelecido por Deus para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza, e é também isso que distingue o homem dos animais, porque ele o faz com conhecimento de causa. No entanto, mesmo os animais colaboram para esse equilíbrio, pois o instinto de destruição, nós vamos estudar a lei da destruição mais para frente, pois o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, ao providenciarem a própria conservação, eles detenham o desenvolvimento excessivo e talvez perigoso das espécies animais e vegetais de que se alimentam. Olha, há uma série de cultivos no Brasil, das chamadas monoculturas, que você olha para todo lado só tem pé de laranja, você olha para todo lado só tem soja, você olha para todo lado só tem trigo, você olha para todo lado só tem cana de açúcar. O que acontece? Você não tem os predadores naturais das chamadas pragas ou dos insetos que podem comprometer essas culturas. Em a natureza, se você tem um pouco de cana aqui, tem um pouco disso aqui, daquilo, os animais, os insetos, um come o outro e assim mantém o equilíbrio, certo? A tal da cadeia alimentar. Quando você faz uma monocultura, você
tira condições daqueles insetos que são predadores, daqueles que fazem mal para a cana, por exemplo. Eles não têm como, os que comeriam os insetos que fazem mal para a cana, não tem como sobreviver porque foi tirado tudo que as condições dele sobreviver em volta. Então foi uma ação impensada do homem que gerou essa situação. Porém, vai precisar usar o defensivo porque senão não tem como combater essa proliferação desenfreada dos insetos que fazem mal para a cana porque os predadores deles morreram. Qual é o ponto inteligente aqui? E há vários lugares no Brasil que acontece isso. Você cria em cativeiro, né, entre aspas, você cria os animais predadores, os insetos predadores daquelas pragas que atacam a cultura que você está, a laranja, a cana, o trigo, a soja, enfim, qualquer uma dessas monoculturas. E aí trabalha com o equilíbrio, refazendo o equilíbrio da natureza, para que se tenha então bons produtos com alta qualidade e sem necessidade de muitos defensivos, etc, etc. Então aqui cai a responsabilidade, cai na responsabilidade que é aqui. Deus deu ao homem um poder sobre todos os seres vivos, um poder que ele deve usar para o bem, mas sem abusos. E aqui, quanto mais atrasado é o sujeito, menos ele tem essa noção da importância do ecossistema, menos ele tem a ideia da importância do planeta. Ele quer dinheiro, dinheiro, dinheiro e não quer saber se está gerando gás estufa para aquecer o planeta, se está acabando com a camada de ozônio ou não, que é o que protege a Terra, se está desmatando o máximo que ele pode, fazendo um mal gigantesco para o planeta, ajudando para o aquecimento, ajudando para a dificuldade de transformar gás carbônico em oxigênio, enfim, um monte de situações, como nós tivemos nos últimos 4 anos no Brasil, no governo passado, uma extinção gigantesca uma destruição gigantesca de mata nativa na Amazônia por fogo como nunca aconteceu na época no Brasil, nunca aconteceu no Brasil tanto desmatamento como aconteceu. Quer dizer, uma busca pelo dinheiro, por dinheiro, para o dinheiro e nada mais além, os outros que se lasquem, os outros que se virem, enfim. Ah, Fábio, você está falando que o governo de hoje é melhor? Não, não estou falando que o governo de hoje é melhor, estou comentando o que aconteceu no governo passado. Né? Esse governo nós vamos ver o que está acontecendo. Mas no governo passado foi uma catástrofe, foi um desastre, né? Com aquele ministro do meio ambiente que era um sujeito execrável, né? Que tinha e tem uma ideia absurda, predatória, que se encaixa evidentemente aqui no abuso do ser humano no que diz respeito àquilo que Deus nos deu como cuidadores, como usuários, e não como destruidores para acumular dinheiro. Então, é uma tolice gigantesca, até porque essas pessoas evidentemente não acreditam em reencarnação, não sabem que existe a reencarnação e pensam que até eles e seus filhos morrerem, ainda não vai fazer a mínima diferença a catástrofe que eles estão criando no planeta. Não sabem, mas não muda o fato, né, que vão reencarnar e vão pegar um planeta cada vez pior por aquilo que eles mesmos fizeram. Então esse é o grande ponto. A reencarnação, o Espiritismo, ele vem trazer justamente um conhecimento de que nós vamos voltar aqui para a Terra. E aquilo que eu faço hoje aqui com o planeta, no que diz respeito a mim, aquilo que eu posso fazer para preservar o planeta, o que eu não fizer, eu estou corroborando para uma dificuldade ainda maior quando eu voltar para cá. É esse o ponto que talvez nós nunca entendemos. Que a grande maioria, eu vi várias entrevistas com pessoas que eram grandes latifundiários, que derrubaram toda a mata que tinha em suas fazendas para fazer monocultura, e quando falava alguma coisa de meio ambiente, ele ria. Não vou falar aqui o nome, mas ele ria.
Ele ri e fala, eu tenho o quê? Mais 20 anos de vida? Meus filhos têm mais do que 50 anos de vida? Até lá nada mudou, viu? Viu, querida, ele chamou a repórter ainda. Viu, querida, até lá nada mudou ainda, nem meus netos, eles vão viver muito bem com o que eu estou fazendo aqui e não vão pegar nada dessa catástrofe que vai acontecer daqui 100, 150 anos, se é que vai acontecer. Sabe esse tipo de pessoa mesquinha, que pensa só no bem-estar dele e da família dele primeiro, da família por conseguinte, né? Vai voltar para cá, numa situação extremamente difícil, e depois de aprender, vai estar lá lutando na Amazônia para ninguém derrubar a árvore, não porque nasceu desse jeito que Deus fez ele diferente, mas porque fez tanta bobagem, aprendeu a duras penas a dificuldade e agora quer fazer alguma coisa útil. Não é tarde demais, mas dá muito mais trabalho por aquilo que ele próprio ajudou a criar em vezes anteriores que estava encarnado. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. É claro que do que está feito aí, temos que tomar providências, então defensivo agrícola não tem jeito, é o que dá para ser feito, mas se tiver condições, lute para isso, para ser o mais natural possível, para que seja o próprio meio ambiente restabelecido, com sua cadeia alimentar restabelecida, para que não haja necessidade de defensivo. O que é mais fácil? Eu gastar R$ 1 milhão com defensivo agrícola e não me preocupar e o mundo que se lasque, ou eu gastar R$ 10 milhões para ter um ecossistema perfeito na minha propriedade. Se eu tiver os R$ 10 milhões para fazer isso e não fiz, sou responsável por todo o mal que vai ser gerado a partir do bem que eu não fiz. É por isso que muita gente vai ter dificuldade de continuar aqui na Terra quando ela passar de provas e expiações para regeneração. Porque todo o mal que resulta do bem que eu não fiz será acreditado na minha conta de infelicidade. Isso está no Evangelho, capítulo 4. Isso significa, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Isso significa que eu não posso ter expiações para ficar no planeta de regeneração. Na regra. Não posso ter expiações para ficar no planeta de regeneração. E aí? Com esse monte com a minha conta de infelicidade lotada, como é que vai ser? Percebeu a responsabilidade que nós temos? Então temos que ficar atentos, sempre usar o bom senso. Na questão 694, aí Kardec já vem para o lado do ser humano. O que pensar das práticas que têm por finalidade impedir a reprodução com o objetivo de satisfazer a sensualidade? Resposta: isso prova a predominância do corpo sobre a alma e o quanto o ser humano está preso à matéria. Os métodos contraceptivos dos seres humanos são algo necessário? De responsabilidade, sim. No que diz respeito à responsabilidade, sim. Olha, eu não tenho condições de ter um filho, ou já tenho um filho, ou filho, enfim, já tenho um filho, e não quero mais ter, porque não tenho condições de dar uma boa educação, não tenho condições de criá-lo com qualidade, porque a gente está numa situação A, B, ou C, enfim, justa. Perfeito. Até aí, perfeito. Os métodos contraceptivos unicamente utilizados para que eu não tenha um problema lá na frente, para eu, aspas, viver a vida, aí mostra uma predominância da matéria ao espírito. Fábio, então tem que sair por aí fazendo filho em todo mundo, engravidando a torta direita? Não. O ponto é, por que essa necessidade tão grande de fazer as coisas como se amanhã fosse acabar o mundo? O mundo vai acabar. Daqui 5 bilhões de anos o Sol vai engolir a Terra. Antes disso, a galáxia de Andrômeda e a galáxia nossa, Via Láctea, provavelmente já colidiram e, salvo os espaços que existem no meio, pode acontecer uma catástrofe antes disso daí. Mas estamos falando de 3 bilhões de anos para acontecer a fusão das duas galáxias e 5 bilhões de anos até que o Sol vire uma gigante vermelha e consuma a Terra. Até lá, o mundo não vai acabar. Pode dar uma diminuída na civilização por alguma coisa, mas o mundo não vai acabar.
Por que essa necessidade tão grande de amar sexualmente e não amar a outra pessoa? O sexo faz parte e é extremamente importante. O ponto aqui é, dá para ser responsável e ter quantos filhos quisermos, com métodos contraceptivos perfeitos, evidentemente, mas o ponto aqui que é repreensível é: eu vivo só para isso? Se eu vivo só para isso, só para ter relacionamento sexual, a minha vida gira só em torno disso, até para ganhar a vida, por exemplo, os métodos contraceptivos são contra a lei da natureza, porque está para satisfazer a sensualidade, não porque está sendo impedido alguém de encarnar. Não sei se me fiz entender. O método contraceptivo, os métodos de prevenir que se engravide, são úteis? São repreensíveis, são daquelas coisas que a gente faz e que vai custar muito caro na nossa consciência, mas a gente não sabe que é errado ainda, como matar a esperança do outro, furtar a paz do outro, matar a moral do outro com a maledicência, que a gente não imagina que isso seja tão grave quanto o homicídio. O fato de usar... Por que você usa o método contraceptivo? Usa o método contraceptivo para que você possa transar à vontade e dane-se o mundo, não importando que você faça o coração do outro, aí é um problema. Você usa o método contraceptivo porque você acha que já cumpriu a sua tarefa de encarnar seres humanos que precisam reencarnar, e agora você preserva dessa situação porque não tem condições de ter outros filhos, aí já é um pouco diferente. Mas se os motivos são egoísticos, tem problema. Esse é o ponto. O motivo é egoístico, tem problema. O motivo é raciocinado e também lógico, perfeito. Egoístico, problema. Racional e lógico, tudo bem. Perceberam? É igualzinho no que diz respeito ao controle dos animais. É racional e lógico? Beleza. É unicamente para ter lucro? Não. Tem um problema grave aí. Resumindo, tudo está na intenção. Sempre, né? Tudo está na intenção. Não tem o que fazer. Tudo está na intenção. Por que você faz isso? É aí que mora o perigo. É exatamente aí o problema. É isso. Amanhã nós vamos falar de casamento e celibato. Mas isso amanhã. Essa é mais uma gota de espiritismo, mais uma gota do Livro dos Espíritos. Eu sou Fábio Pereira. Beijo para você que fica. Tchau.